Provérbios, capítulo 18, versículo 21, está escrito: A morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem a utiliza, come do seu fruto. Nós sabemos que a palavra, ao ser pronunciada, ela libera um poder sobre nossas vidas, ou sobre o ouvinte que a ouve, né? E muitas das vezes a gente usa as palavras de forma inadequada, de forma aleatória, né, de qualquer jeito, esquecendo de que a palavra que sai da nossa boca, ela produz um resultado na vida de quem vai ouvir, né? Eu gosto de usar um exemplo muito interessante que diz assim, que mostra assim, né? Quando a gente elogia alguém, quando a gente fala bem de alguém, enaltece um feito de alguém, produz uma felicidade, uma alegria em quem ouve, né? Mas quando a gente expõe o erro de alguém, ou humilha alguém, ou usa palavras de baixo calão, palavrão, a gente ali produz um rancor, uma raiva, uma tristeza na vida de quem a ouve essas tais palavras. Então, esse texto que nós acabamos de ler nos ensina a gente saber usar as palavras e tomar cuidado com as palavras que saem de nossa boca. Porque muitas das vezes a gente libera sentença sobre a vida das pessoas. A gente libera sentença sobre as nossas próprias vidas. Porque a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Ela gera efeitos em nós e nas pessoas. Quantas pessoas amaldiçoam o seu próximo? Quantas mães amaldiçoam seus filhos? Quantos filhos amaldiçoam seus pais, né, com palavras? E a palavra, ela tem poder. Nós acabamos aqui de demonstrar com essa pequena metáfora que eu expus aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que vigiar com a palavra de nossas bocas. O texto diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a bem utilizar vai comer do seu fruto. Então, por que não usar as palavras, né, para que essa palavra surta um efeito positivo na nossa vida e na vida de quem vai ouvir as palavras? Por que a gente não usar as palavras para profetizar, para falar coisas boas, para impulsionar, para motivar as pessoas que estão ao nosso redor? E muitas das vezes a gente não presta atenção nesse detalhe. A gente acorda maldizendo, né, amaldiçoando o dia, falando, resmungando, murmurando, e isso acaba que traz um efeito negativo para nossas vidas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. No livro de Tiago, capítulo 3, versículos 7 e 8, está escrito assim: Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha só. Esse texto afirma que a nossa língua, ela tem um poder extraordinário. O texto afirma aqui que muitas das coisas, os animais, as coisas da vida, consegue ser domada, consegue ter o controle. Só que a nossa língua, quem domina ela, quem tem que dominar ela, somos nós mesmos. E muitas das vezes a gente não vigia, a gente não domina a nossa língua. Às vezes a nossa língua coça para dizer um palavrão, para falar algo, para se irar e para falar um monte de besteira, e a gente não segura e acaba falando, acaba xingando, acaba amaldiçoando as pessoas, falando palavra negativa. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa língua, né? A nossa língua, ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar as pessoas. Então a gente tem que usar a nossa língua, a nossa boca, para profetizar sobre a vida das pessoas. Aqui mesmo em Tiago também, no capítulo 1, versículo 19, está escrito: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha só que interessante, né? O texto aqui orienta a gente ser tardio no falar, né? Por quê? Tem um Provérbios também que diz assim que quem muito abre seus lábios mora a transgressão, né? A transgressão. Então tem momentos que é importante a gente ficar calado.
Eu sei que a gente às vezes quer falar, quer se expressar, né, quer expor aquilo que está dentro da gente, quer desabafar, mas tem momentos que a gente tem que saber ficar calado. Sabe aquele momento que a gente está irado, aquele momento em que a gente está ali irritado, só ouvindo e quer falar, e nesse momento que a gente tem que controlar a nossa língua, né? E ser tardio no falar, em ter um domínio próprio, em segurar as palavras, porque é muito melhor a gente ficar calado do que proferir palavras malditas, palavras que vai maldizer alguém ou amaldiçoar alguma pessoa. Eu vou compartilhar aqui com vocês aqui agora duas histórias bíblicas muito interessantes. Essas histórias bíblicas elas são bem parecidas, né? A história conta a história de dois profetas, né? Em que esses dois profetas eles foram entregar duas profecias, duas palavras de Deus para a vida de dois reis. Olha só que interessante. O primeiro fato se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 12, e conta a história de quando Davi ele adultera, de quando Davi ele peca contra Deus, né? E aí Deus ele envia o profeta Natã para poder levar a exortação, para poder corrigir o rei Davi, que naquele momento havia cometido um pecado horrível, né? Vocês devem conhecer a história, quando Davi ele toma Batseba por mulher, e aí ainda mata o marido dela. Uma história bem triste, uma história ali que manchou de certa forma a linda trajetória do rei Davi. Só que ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, né? Ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, se arrependeu, né? E se voltou para Deus. Só que o que eu quero destacar aqui foi a forma de como o profeta Natã expôs o erro de Davi. O texto diz que o profeta Natã ele conta uma metáfora, ele conta uma parábola, né? De que existia dois homens, né? Que um homem pobre e um homem rico. E o homem pobre ele tinha uma cordeirinha, né? E o homem rico ele tinha várias cabeças de gado, várias cordeirinhas, vários animais. Ele era um homem de posse. E esse homem rico ele recebeu um viajante, né? E aí ele decidiu fazer um banquete para esse homem, matando um animal. Só que ele, ao invés de pegar o animal dele, ele pegou a única cordeirinha que o homem pobre tinha. E aí quando o profeta Natã nem termina de falar essa palavra, Davi pega e se levanta e fala: assim, tão certo como vive o Senhor, esse homem que fez isso é digno de morte, e ele vai ter que restituir 4 vezes mais a cordeirinha do homem pobre que ele a fez isso. E aí o profeta Natã: Davi, pois esse homem é você. Olha só que estratégia Natã usou para poder expor ali o pecado de Davi. Muito bacana a sabedoria de Natã. E o outro caso se encontra lá em Marcos capítulo 6, versículo 17 e 18, que ali narra a história em que o profeta João Batista ele confrontava o rei Herodes, né? Porque o rei Herodes, naquela época, ele tinha repudiado a sua esposa e ele se apoderou, né, da mulher do seu irmão, a Herodíades. E na cultura judaica isso era um pecado gravíssimo, era adultério, ou seja, Herodes ele estava em adultério. E o profeta João Batista, nós sabemos que ele era um profeta bruto, ele não amaciava as palavras, ele falava mesmo, era um cara direto. Ele chegava para os sacerdotes, para os escribas, né, para os fariseus, e chamavam eles de raça de víboras, né? Ele xingava, ele falava de uma forma assim meio bruta, um cara bem agreste, um cara bem firme assim nas palavras, né? E por conta disso, ele expondo ali Herodes e Herodíades e tal. Por conta disso, Herodes prendeu ele, né? Deixou ele em cárcere, preso. Apesar que o rei Herodes admirava ele, ouvia ele, tinha ele como um homem de Deus, como um homem santo, um homem separado. Mas pelo fato de João Batista ficar expondo, ficar gritando aos 4 ventos que ele estava em adultério, que ele estava ali pecando contra Deus, ele foi preso. E por conta disso, ele foi morto, né? Vocês conhecem a história. Herodíades ilude a filha dela e ela dança, né, para o rei em uma festa de aniversário do rei Herodes. E aí ela agrada ao rei com aquela dança, e a mãe, Herodíades, influencia a menina a pedir a cabeça de João Batista. E o rei, como ele tinha feito uma promessa ali na frente de todo mundo, ele teve que cumprir a promessa mesmo sem querer.
E João Batista acabou morrendo por conta disso. Claro que tem outros contextos, né? Não estou dizendo aqui que ele só morreu por conta disso. Não, tudo tem um propósito. As formas de Deus trabalhar a gente não entende. Nós só sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então, mas eu quero ilustrar aqui essa situação, essa história. O profeta Natan, ele usou de sabedoria com as palavras. Ele trouxe o recado ao rei Davi sem que Davi fosse prejudicar ele. Ele foi sábio nas palavras. E João Batista não, ele ia lá com o bocão, falava, expunha o pecado de Herodes aos quatro ventos. Ou seja, essas duas histórias nos trazem muito ensinamento. A gente entende aqui que a gente tem que saber falar, a gente tem que saber usar nossas palavras. A gente não pode sair falando qualquer coisa, sair amaldiçoando as pessoas, usando a nossa boca para falar qualquer coisa, não. A gente tem, queridos e queridas, a gente tem que colocar tempero nas nossas palavras. A gente tem que saber se comunicar com as pessoas. Cada pessoa, ela interpreta diferente, ela enxerga diferente da gente. Então a gente tem que saber a arte, né, a sabedoria de se comunicar com cada pessoa sem falar, falar de uma forma que não venha a ofender as pessoas, né? E as pessoas também que têm dificuldade de ouvir, que se inflamam facilmente, é importante que você coloque uma peneira no seu ouvido, porque assim, tem pessoas que de fato ela vai ser grossa, ela vai falar de uma forma assim ríspida, e a gente tem também que saber botar uma peneira. Você vai ouvir ali um monte de coisa, mas você vai absorver aquilo que de fato você acha que é bom, que é importante para a sua vida. Amém? Glória a Deus, essa é a mensagem aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus.